Boa noite, vamos começar com essa. Boa noite, senhores diretores, amados pais e queridos professores e amigos. Com toda a sinceridade, foram muitos dias pensando em como começar esse discurso. Busquei muitas palavras para iniciar esse primeiro parágrafo e não encontrei nada em toda a vastidão do vocabulário capaz de traduzir essa enorme mistura de sentimentos. Podemos dizer que vencemos, que chegamos ao fim que parecia tão distante, aquele que nunca imaginávamos chegar. Fim que antes parecia tão doce, poético, libertador. E agora, apenas dói só de pensar na saudade que ficará para sempre em nossos corações. Mas eu defino esse momento em uma única palavra: mudança. Só essa palavra é capaz de definir tudo que passamos nesses últimos anos. Nenhuma mudança é confortável, mas é nela que aprendemos mais sobre a vida e quão longe podemos ser levados ao trilhar o caminho certo. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história.
sábado, pessoal que está assistindo a nossa live. Feliz sábado, pastor Wesley. Nós estamos aqui já online nesse dia de sábado. Para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. É muito bom estar aqui com você. Hoje nós temos um convidado muito especial, um cara que para mim é uma grande referência, um pastor muito experiente, já está aí de longa data na capelania. Seja muito bem-vindo, pastor Wesley. É um prazer gigante ter você aqui com a gente. Privilégio meu, tá aqui com vocês. Um abraço aí para o pessoal do Colégio Adventista de Varginha e para todos os outros que estão nos acompanhando. Que Deus possa estar com vocês neste momento tão especial que a gente tem a oportunidade de nos reunirmos. Que maravilha. O pastor Wesley, para quem não conhece, pessoal, ele é pastor hoje na FAD Minas, que é um dos nossos internatos da Igreja Adventista. Então, em Minas Gerais, nós temos um colégio onde você pode tanto quanto estudar, mas também morar. E ele é pastor de lá. Lá eles têm desde a educação infantil até o ensino superior. Estou certo, pastor? Isso mesmo. E lá eles têm vários cursos, então nós temos um ótimo contato com eles. Você aí que um dia sonha em fazer a sua faculdade na educação adventista, procure a gente, procure o pastor Wesley, com certeza ele vai poder mostrar qual é o caminho para você. Eu tenho muito carinho pela FAD Minas, eu estudei lá. Essa semana agora, pastor, eu estava vendo a minha formatura de educação infantil. Eu tenho um vídeo da minha formatura de 2001. Faz um tempo já. Lá na Capela Masculina. Achei também a minha formatura de 2009, foi no 9º ano, então assim, tenho FAD Minas no coração e é um prazer tê-lo aqui. Você que está chegando aqui na live, eu queria te pedir um favor. Além de curtir, eu peço que você compartilhe essa live. Eu tenho recebido relatos aqui por mensagens de pessoas que encontraram essa live em um dos grupos que a pessoa partilha, em uma das timelines das pessoas que compartilharam e foram alcançadas pela missão. Você já deve ter percebido a nossa 5ª capela que nós falamos sobre um único assunto, missão. Nós temos esse objetivo, fazer com que você se apaixone pela missão. Pastor Wesley é um apaixonado pela missão. Eu sei disso porque ele vai falar melhor para vocês, mas ele coordena um grupo, um núcleo de missões na FAD Minas. E ele foi missionário na Espanha. Para quem não sabe, a Europa é um dos terrenos mais difíceis para se ser um missionário. Então, por favor, compartilhe. Eu tenho certeza que essa live vai ser uma bênção. Já agora no início de sábado. Vamos dar aqui as boas-vindas. Vamos ver quem já está aqui com a gente, pastor. Sempre vem muita gente. A gente sempre deixa aqui o nosso abraço. Vamos lá. Estou vendo aqui a professora Milena. Seja bem-vinda, professora Milena, Pedrinho, toda a sua família, a Pietra, o Júnior, sejam todos bem-vindos. Professor Jean, nosso diretor, Andréia e Jeanzinho, sejam bem-vindos. Professora Lilian e sua família, vocês são muito bem-vindos. Nosso departamental está online aqui, pastor. Professor Fernando, professora Raquel, um grande abraço a vocês, é um prazer tê-los aqui. Pastor Ademir, de Juiz de Fora, Edmilson, professora Geice, nosso aluno aqui, o Richard, mandando um feliz sábado a todos, um feliz sábado. Nossa professora Merijane, a Maria Lúcia da FAD Minas, mandando aqui um feliz sábado para você, pastor. Feliz sábado, Maria Lúcia. A Tereza Silvestre, esposa do Ayrton. Você sabia que a Tereza cuidava de mim quando eu era criança, pastor? Sério? Sério, a Tereza aí da FAD Minas. Deve ter tido muito trabalho, né? Um pouquinho só, né, Tereza? Mas olha, todos são muito bem-vindos. Nesse momento, eu sei que o tempo do pastor está bem corrido, ele vai participar de uma outra live daqui a pouco, mas eu gostaria de pedir, pastor, que o senhor orasse e pudesse começar. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. O teor das nossas capelas tem sido sobre missão. É o tema do PMDL esse ano e é uma coisa que, para mim, também mexe muito comigo. Se hoje eu sou um pastor, foi por causa da missão. Porque um dia eu saí de casa. Não que eu tenha ido para a África, não que eu tenha ido para a Ásia, mas eu saí ali da esquina da minha casa e comecei a pregar o evangelho. E isso mudou a minha vida. Pastor, ore por nós e a palavra é toda sua. Vamos orar então. Oremos. Querido e bondoso Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor,
pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nesse momento para tratar um tema tão importante que é o tema da missão. Sabemos que a tua vinda já se aproxima, nós queremos estar prontos, mas também queremos que outras pessoas conheçam da maravilha do Evangelho, da salvação de Cristo Jesus. Abençoe então, Senhor, cada filho teu, cada filha tua que neste momento assiste essa live aqui, que teu Espírito Santo esteja ao lado deles. Pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Posso começar então? Então vamos lá. Povo de Deus, mais uma vez, muito boa noite para você. É um privilégio ter você aqui com a gente, participando deste programa. Eu fico muito feliz, né, por ver o trabalho aí do amigo Pedro, que tem trabalhado, tem divulgado esse tema tão importante, que é o tema da missão. Eu esqueci de perguntar, deixa eu só perguntar aqui. Pastor, quanto tempo eu tenho? Senão eu vou falar aqui até amanhã de manhã. Pode ser aquele período que a gente combinou para você fechar lá até 6h40. Fechado, então. Pessoal, missão é uma coisa que empolga a gente. Missão é uma coisa que faz o coração da gente vibrar. Afinal de contas, ninguém que pratica um esporte ou que toca um instrumento musical toca somente pelo ensaio ou pratica somente pelo treino. Na verdade, a gente faz tudo isso, tanto treina um instrumento musical quanto pratica um esporte, para que a gente possa, num determinado momento, colocar ele em prática, né? Quem treina num time quer jogar valendo. Quem toca um instrumento musical quer participar de uma apresentação. No final das contas, a missão é a mesma coisa. A missão, ela é a prática daquilo que Deus ele tem reservado para cada um de nós. É a pregação do Evangelho. E como o pastor mesmo falou, acredito que nas outras lives vocês já tenham abordado esse assunto. A importância da missão, ela não é somente quando ela é além-mar, quando ela é em outro país, em outra realidade diferente da nossa. A missão, ela começa aqui onde nós estamos. Por incrível que pareça, a missão, ela começa dentro de casa, quando nós temos a oportunidade de ministrar o Evangelho, de falar do amor de Jesus para as pessoas que estão em casa, ou melhor, de viver o amor de Jesus para as pessoas que estão em casa. E olha que às vezes é bastante difícil a gente viver o amor de Jesus dentro de casa, porque como a gente já está acostumado, vivendo ali todo dia, a gente parece que perde a paciência com uma facilidade maior. Mas é importante que o amor de Jesus ele fique claro, ele fique evidente nos nossos relacionamentos dentro de casa. E aí a gente vai crescendo o círculo, né? Ali de dentro de casa, a gente passa mais adiante para o pessoal que está ao nosso redor, os nossos vizinhos, o pessoal imediato que está ali na rua, dos nossos vizinhos para o bairro, e a gente sempre pode estar se envolvendo na missão. Algumas pessoas acreditam que a missão, ela só é missão de verdade se a gente estiver necessariamente realizando algum projeto, algum programa da igreja. A gente tem certeza que tanto a Escola de Educação Adventista como a Igreja Adventista, elas proporcionam para os seus membros, para os seus jovens e para aqueles que querem participar, diversas oportunidades de se engajar na missão, seja para pregar o Evangelho, propriamente dito, ou seja para ajudar o próximo de diversas formas, que também é uma maneira de pregar o Evangelho. Na verdade, quando nós olhamos o ministério de Jesus, a gente percebe que ele não pregava o Evangelho somente no sermão, pegava ali a Bíblia, abria e ia conversar com todo mundo. Não, Jesus, mais do que isso, ele se sentava, conversava com as pessoas, criava um relacionamento de amizade para que elas entendessem que o reino dos céus é um reino de amor. Jesus, ele curava os doentes, ele alimentava os famintos. Então, perceba, o ministério do Evangelho não é somente o ministério de dizer que existe um Salvador, mas cuidar das pessoas também faz parte desse Evangelho. Porque se nós conhecemos um Deus que nos ama e que cuida da gente, como que a gente não vai, em resposta a tudo que ele faz por a gente, também cuidar das outras pessoas? Bem, meu contato com missão, ele começou... desde pequeno eu sempre fui envolvido, nasci em um lar adventista, então sempre estive envolvido com as diversas atividades da igreja. Mas chega um momento da vida que talvez seja a situação de alguns de vocês que estão nos assistindo agora, em que a gente passa por aquela situação que a gente se pergunta assim, peraí, a minha religião é minha ou a minha religião é a religião dos meus pais? E a gente acaba ficando em dúvida, sem saber se estamos vivendo a nossa religião ou se estamos vivendo a religião dos nossos pais. Porque nós somos pequenos, nossos pais nos levam, nos apresentam Jesus, a gente gosta, a gente se interessa,
Mas o tempo vai passando e a gente começa a surgir na adolescência aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, até que a gente decide e abraça e fala assim, não, realmente, se o meu pai me mostrou isso aqui, é porque esse é o melhor caminho para seguir. Eu conhecia Jesus e agora eu vou continuar seguindo. Mas quando eu já estava na faculdade, eu estava cursando teologia lá no NASP, eu decidi dedicar o meu tempo para ser missionário em algum lugar. Naquela época, aqui no Brasil, era muito raro, não era comum brasileiros saindo para ser missionários em outros lugares. Eu acho que, na verdade, meu primeiro contato com um missionário aconteceu quando eu era pequenininho. Meu pai estudava teologia lá no IAN, que é uma outra faculdade adventista na Bahia. E enquanto meu pai estudava para ser pastor, havia ali no colégio um missionário que ele cuidava da área da música, um casal, né? O pastor Virgílio e a Margarete Freire, eles trabalhavam como missionários. Foi o primeiro contato com algum missionário que eu tive. E geralmente naquela época era assim mesmo. Os missionários, eles vinham de outros países para o Brasil, porque o Brasil precisava de pessoas qualificadas para estar ajudando nas diversas atividades, tanto da educação adventista, como da igreja mesmo. Então, agora já no curso de teologia, eu deveria ter uns 20 anos, mais ou menos, eu estava no 3º ano, eu comecei a pensar em participar de um evento missionário, de dedicar minha vida a ser missionário em algum lugar. E eu comecei a conversar com um colega de curso, o nome dele era Mateus, Mateus, né? E ele começou a me falar sobre as oportunidades, e aí eu conheci o Programa Adventista para Missionários Voluntários, que é um site, ok? Nesse site você pode entrar, você pode se cadastrar, se candidatar para diversas vagas de voluntariado que existe ao redor do mundo, o site é adventistvolunteers.org, ok? E lá nesse site eu me cadastrei, procurei algumas vagas de interesse daquilo que eu gostaria de trabalhar, no que eu poderia contribuir com o meu dom. Isso é muito importante. Você tem a oportunidade, ou é melhor você atuar naquela área que você tem um dom. Você fala assim, mas eu não tenho dom nenhum. Fica tranquilo, você tem sim. Sempre existe um dom para ser utilizado em prol da proclamação do Evangelho. E eu procurei, dentre as várias vagas que tinha lá, eu me cadastrei para trabalhar como preceptor no Colégio Adventista de Sagunto, lá na Espanha. E talvez a gente se pergunte assim, mas sério que eles precisam de pessoas voluntárias para trabalhar lá? Mas lá é um país de primeiro mundo. Infelizmente, algumas pessoas têm essa noção, olham por essa ótica e acreditam que porque o país é um país estruturado economicamente falando, que da mesma forma, quando a gente fala da área religiosa, acontece também. Só que não é assim. Aqui no Brasil, nós temos uma estrutura tanto de educação adventista, como de igrejas no geral, seja ela igreja adventista ou outras igrejas, né, protestantes, nós temos uma quantidade de membros e participantes muito grandes. Lá é muito comum você entrar em uma igreja e você vê poucos membros. Sabe aquelas igrejas fenomenais que a gente vê na televisão ou por foto, aquelas igrejas católicas assim que tem espaço para 1.200 pessoas, 6.000 pessoas, não sei, as igrejas muito grandes, de qualquer religião que seja, eu uso a católica porque geralmente são as mais conhecidas e as que aparecem nos cartões postais. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que quando o culto acontece, são poucas pessoas que estão lá presentes. Então, o secularismo, né, as pessoas que já não se importam mais com a vida da igreja, não têm preocupação com a sua vida religiosa, é muito grande. Então, você tem muito poucas pessoas ali. E, claro, quando a gente vai realizar um trabalho missionário, quando você pretende, como eu diria, assim como, deixa eu dar um exemplo para vocês, a Escola Adventista de Varginha, tá? O Colégio Adventista de Varginha. Nós temos no colégio vários professores, ok? Mas nós temos um professor especial, ele cuida da área, está sempre com vocês, que é o pastor Pedro. O pastor Pedro, ele trabalha com a área espiritual do colégio, né? Dentre outras funções, a principal dele aí é exercer e puxar a área espiritual do colégio. Então, como nós somos um colégio adventista, a gente entende que para ocupar essa vaga, seria necessário uma pessoa que entenda sobre a igreja adventista, entenda sobre aquilo que a igreja adventista acredita e possa passar todo esse conhecimento para os alunos, possa coordenar esse trabalho aí dentro. Então,
Da mesma forma, como lá na Espanha, né, se tem um colégio funcionando lá, alguns cargos, algumas funções, elas são necessárias pessoas preparadas, pessoas que queiram e possam disponibilizar o tempo, mas também pessoas que possam atuar dentro dessa área aí. Então, eu me candidatei para ser preceptor. O que é preceptor? O pastor Pedro falou que aqui na FAD Minas, nós trabalhamos no regime de internato. Você mora na escola e, ao mesmo tempo, você estuda, né? Então, você tem um prédio da escola e tem um prédio do dormitório, onde você divide o quarto ali com 3, 4 colegas. Da mesma forma, era lá na Espanha. O preceptor, ele é a pessoa responsável por cuidar da casa, cuidar dos alunos, né? Cuidar do residencial. É mais ou menos como se fosse o pai da casa. Então, eu estive trabalhando nessa situação lá. Estive trabalhando como preceptor. Só que, claro, a gente, quando vai trabalhar como missionário, a gente não atua só em uma situação. A gente trabalha em várias situações. Hoje em dia, se você vier aqui na FAD Minas, nós temos um núcleo de missão, que ele trabalha para você poder se inscrever e se engajar para fazer missões tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo. Você tem essa oportunidade. Inclusive, se você tem interesse, você pode conversar com o pastor Pedro, tá? Você fala assim, pastor, eu quero dedicar minha vida, eu quero ser missionário em algum lugar do mundo, de alguma forma. Você pode conversar com o pastor Pedro, porque se não for um projeto, se não tiver um projeto para agora aí em Varginha, que eu sei que o pastor sempre realiza esses projetos, você pode ter certeza que em algum lugar do mundo tem um espaçozinho reservado para você estar trabalhando, para você dar a sua contribuição na pregação do evangelho. Então, naquele momento, a gente... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você está apresentando para nós, principalmente, essa amplitude da educação adventista ao redor do mundo. A gente está falando com vários alunos que às vezes pensam que a educação adventista é só aqui em Varginha, é só em Lavras, só em Juiz de Fora, mas não, né? Não. Você já apresentou para a gente aí o Colégio de Sagunto, né, na Espanha, mas eu queria deixar aqui bem claro para vocês que o Colégio Adventista não está só no Brasil nem na Espanha. O Colégio Adventista está em mais de 160 países. Nós somos a segunda maior rede de educação do mundo. Exato. E assim, isso é muito legal, porque esses intercâmbios, eles são possíveis. Eles não são impossíveis. Às vezes tem algum aluno que está assistindo, alguma pessoa que está assistindo, e fala assim, nossa, eu tinha um sonho tão grande de ser missionário em tal lugar. Eu me lembro no NASP, pastor, que tinham alunos que iam para a Itália, ser missionários lá no colégio, e ser missionários trabalhando mesmo, ajudando, sabe? E fazendo a diferença no lugar onde eles estavam. Então, isso que o pastor Wesley está falando, pessoal, isso é muito possível. Você pode ser uma missionária ou um missionário. Basta você querer. E agora eu não estou falando simplesmente de ser missionário aí onde você está, não. Eu estou falando de ir mesmo até os lugares que precisam de você. E não duvide. Às vezes a gente tem essa preconcepção, como o pastor falou, que, será que lá na Europa eles precisam de mim? O pastor Wesley sabe bem. E hoje um dos lugares do mundo que mais faltam missionários é na Europa. Então, se Deus está falando no seu coração, já vai orando, vai se planejando, vai conversando com a família e vai se preparando. Porque talvez hoje a sua barreira seja a idade, talvez a barreira hoje seja talvez até mesmo financeira. Mas se você se preparar, com certeza Deus vai abrir as portas. Eu, inclusive, ia falar sobre isso, pastor, porque aqui, como que aconteceu o processo da minha ida para lá, né? O processo da ida para lá foi interessante. Eu comecei a conversar com esse colega que eu te falei, o Matheus, e aí a gente montou o processo e foi. Hoje, nós temos os núcleos de missões, nós temos algumas escolas de missões montadas nos nossos principais colégios aí, justamente para atender isso, mas naquela época não tinha nada disso. Naquela época a gente foi desbravando na cara e na coragem, né? Lendo ali no site tudo que era em inglês, sem acompanhamento, sem nenhuma direção, para a gente tentar ir, porque a vontade de ir era maior. Hoje em dia a gente já tem uma oportunidade e um grupo de apoio muito maior do que eu possuía naquela época. Tanto que a gente tem visto que o número de voluntários brasileiros que têm ido mundo afora, pregado aí e participado desse programa, tem crescido bastante. E, claro, com certeza você pode ser mais um
a participar desses projetos. Então, fui desbravar fronteiras e aí veio o primeiro questionamento. Me preparei para fazer tudo isso, fui atrás do documento, né? Fui atrás do seguro, tudo certinho. O interessante é que quando a gente vai dentro desse programa, quando a gente participa dentro desse programa, a gente vai assegurado, tudo bonitinho, né? Mas eu tinha o desafio de pagar a minha passagem. Então, como que eu ia juntar dinheiro para pagar? Na época, a passagem ali, eu não lembro exatamente quanto é que estava em reais, mas eu lembro o preço dela, a passagem mais barata que tinha, que a gente ia comprar passagem ida e volta, era $1.200. E eu não tinha $1.200 para tirar de lugar nenhum, nem meu pai, nem ninguém, gente. Não tinha como fazer isso. Então, eu comecei a orar a Deus, e Deus atendeu as minhas preces, e eu consegui achar uma passagem mais barata, $900. Mas ainda assim, $900 era muita coisa. Então, a gente começou a tentar juntar dinheiro daqui e dali, pedia dinheiro para um, pedia dinheiro para outro. E é interessante, preste atenção, quando a gente se dedica e quando a gente tenta, quando a gente quer de verdade, quando as pessoas olham nos nossos olhos e elas veem o brilho de um sonho, as pessoas sonham junto com a gente. E as pessoas, elas acreditam nos nossos sonhos. Elas investem nos nossos sonhos. E eu fui pedindo, eu saía para as pessoas e falava assim, olha, eu tenho o sonho de trabalhar como missionário e tal, etc. Eu vou dedicar ali 1 ano da minha vida para estar nesse projeto. Será que você poderia me ajudar? E pedia para um, pedia para o outro. Você vai perceber que no final das contas, quem quer, consegue. E ainda mais quem quer e tem a bênção de Deus. Então, Deus abriu as portas, Deus providenciou os meios. De uma forma ou de outra, a gente foi juntando dinheiro aqui e ali e a gente conseguiu pagar a passagem. Então, entenda que existem diversas formas de você ir. Às vezes, você tem dinheiro de sobra e dinheiro não é o seu problema, né? Talvez seja essa a situação. Mas, às vezes, você não tem dinheiro. Mas isso também não é um problema. Porque a solução disso, ela pode acontecer a partir do momento que você sonha e que você sai dividindo o sonho com as outras pessoas. O que não pode acontecer é a gente permitir que o sonho ele vá morrendo, né? E aí a gente acaba deixando para trás. Bom, arrumei dinheiro, viajei. Quando cheguei lá, tinha uma outra barreira, que era a barreira do idioma. Eu sabia um pouquinho do espanhol, porque durante meu ensino médio, meu ensino fundamental e médio, eu estudei espanhol na escola. Mas é aquele espanhol que a gente sabia ler, escrever, entendia um pouquinho mais na hora de falar. Algumas pessoas dizem que eu falo rápido, mas se você acha que eu falo rápido, é porque você nunca viu um espanhol falando espanhol. Na verdade, aqui no Brasil mesmo, quando 2 amigos estão conversando muito empolgados, nós percebemos que eles aceleram o ritmo da fala. E você vai falar, vai atropelando, quando a gente percebe, a gente já não está nem entendendo as palavras, a gente só fala metade das palavras e conseguimos entender, porque estamos falando todos a mesma língua. Agora, quando você chega num país diferente, sendo estrangeiro, ainda que você acredite que você conhece o idioma, você perde todo o controle, porque é tudo novo, tudo diferente. Então, eu tinha um processo de uma alimentação diferente, arroz e feijão, como a gente come aqui. Eles não comem lá todo dia, né? Na verdade, quase nunca eles comem arroz e feijão. Uma alimentação diferente, uma cultura diferente, mas eu estava vibrando, eu estava empolgado, porque eu estava realizando um sonho. Desci no aeroporto, um preceptor lá foi me buscar também, me levou para lá, me apresentou o colégio e eu comecei a trabalhar. Tem uma história interessante até, que aconteceu no primeiro dia. Lembra que eu trabalhando como preceptor, a gente trabalha como pai, né, dos alunos. E nós tínhamos ali um colégio, na verdade o Colégio Adventista de Sagunto é um colégio pequeno. Ele é um colégio de sistema de internato, mas lá dentro moram poucas pessoas. O colégio deve ter em torno de 400 alunos, mas morando dentro do colégio, eu não acredito que chegue a 80 alunos, entre meninos e meninas. E eu estava responsável por cuidar dos meninos do prédio do residencial masculino. E no meu primeiro dia de trabalho, dois rapazes se desentenderam e estavam brigando, né? E eu estava passando perto do local que eles estavam brigando na hora, e eu fui correndo para tentar separar, e foi uma coisa até engraçada, porque na hora do conflito, até o espanhol que a gente acha que sabe, a gente esquece, e aí a gente começa a falar em português. Então, eu estava tentando separar uma briga
de dois espanhóis falando português. Então eu falava uma coisa, eles não entendiam, eu falava uma coisa e ficava difícil de entender. Mas eu lembro de uma palavra muito específica que fez toda a diferença. Em espanhol, ou pelo menos na Espanha, pegar, né? Pegar quer dizer bater e não pegar como a gente pega aqui. Então eu cheguei para um outro aluno que estava perto observando, eu estava com a prancheta na mão, fazendo algumas anotações, e eu olhei para ele e falei assim, pega, né? Que era para ele pegar a prancheta para eu ir separar a briga. E ele achou que ele também deveria entrar para brigar também. Ele olhou para mim e falou, não vou brigar. Então, acho que foi meu primeiro trauma na missão foi esse aí. Né? Eu aprendi ali, fui aprendendo com as diferenças linguísticas. Bem, a vida ali não é somente de trabalhar no internato, a gente também trabalhava cuidando dos alunos e ajudando nos cultos. Eu queria mostrar para vocês aqui, deixe-me ver se eu consigo, algumas fotos daquilo que a gente participou lá. Tá? Deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu não sei, vocês conseguem ver? Eu acredito que vocês estejam vendo aí. Sim, dá para ver, pastor. Dá para ver? Então, a pessoa que está falando, no caso eu estou atrás da câmera, né? Mas aqui você tem um grupo onde a maioria deles aqui é voluntário. Então, entenda, um colégio com 40 alunos e com a quantidade de voluntário do tamanho dessa que vocês estão vendo aí, é realmente um colégio que funciona à base de voluntários, certo? Então, nós tínhamos muitos voluntários aí, voluntários que trabalhavam em diversas áreas, na cozinha, voluntários que trabalhavam cuidando dos alunos, como eu, voluntários que trabalhavam cuidando das aulas e muitas outras atividades que eles exerciam aí dentro. Além disso daqui, e aqui você tem várias nacionalidades misturadas aqui. Deixa eu tentar passar. Opa, acho que aqui, agora foi. Bom, isso aqui foi uma outra atividade que a gente exerceu ali, foi trabalhar com o Clube Desbravadores. Pastor Pedro, vocês trabalham com o Clube Desbravadores também no Colégio Adventista de Varginha? Nós temos aqui sim o Clube Desbravadores, inclusive nós temos parte aqui da nossa administração, na direção, né? E temos vários alunos que estão nos assistindo que são do Clube Desbravadores, do 6º ao 9º ano. O clube retornou com força total nesses últimos tempos agora, e até sábado que vem eles já vão fazer um acampamento. Maravilha! A esposa está toda animada que vai... Inclusive tem uma pessoa aí na live, a professora Mirielle, estará junto com a Carol, já estão separando aí a barraca da liderança, então eles estão bastante animados aqui, estão avançando bem. A gente trabalhou com isso, tá? Assim como vocês olham o Clube dos Bravadores, vocês estão vendo essas pessoas ali, parecem muitas, mas, gente, isso aqui são todos, ou era naquele momento, todos os líderes, ok? Ou boa parte deles, dos líderes em desbravadores que você tinha na Espanha, ok? Esse aqui foi o primeiro encontro de líderes de desbravadores que aconteceu no território espanhol. Então, você pode perceber que isso aqui, por número de pessoas, a gente tem isso aqui num clube no Brasil, né? E a maioria desses aqui, eles não são exatamente da Espanha. Eles fazem parte, eles moram lá na Espanha, mas são do Equador, do Paraguai, Uruguai, Argentina e outros países que falam espanhol. Boa parte deles são desbravadores, no caso lá eles chamam de conquistadores, mas são conquistadores vindo desse local. Então, a atividade, do meu lado aqui, eu tô embaixo aqui, de gorro cinza, né? Do meu lado direito aí tem um camarada com uniforme de desbravador que a gente conhece, que esse é brasileiro, né? João Carlos, o nome dele. Nós éramos a representação dos brasileiros que estava aí, e nesse treinamento a gente teve a oportunidade de dividir com eles o que é o Clube de Desbravadores aqui no Brasil, a organização, porque nós temos uma noção de organização muito superior, tá? Nessa questão de clube, de igreja, de escola, de educação, do que eles têm na realidade deles lá.
Porque o Brasil é um país gigante, gente. Para você ter ideia, a Espanha ela cabe quase que, com certeza a Espanha cabe dentro do estado de Minas Gerais, né? Então você imagina, se um país cabe dentro de um estado do Brasil, quantas pessoas tem nesse país? Então, no final das contas, a gente tem poucos adventistas lá e esse trabalho fez toda a diferença. Trabalhamos com o clube, trabalhamos com a liderança do clube. Aqui também é um grupo de voluntários que estava com a gente aqui. Aqui na esquerda, você está percebendo, tem essa moça que é chilena. Lá em cima, o rapaz de óculos escuro, ele é o Denis, né? Aqui é a Mary, ali em cima é o Denis, ele é argentino, casado com ela. Aí eu estou ali, esse camarada de chapéu verde, óculos, tem o João Carlos aqui e a outra é a Ana. Então, somos 2 brasileiros aqui, e na direita, a minha direita aqui, essa mocinha de verde, ela é da Hungria, Iugoslávia, eu sei que é algum país, eu não lembro o país, mas é do país ali da Europa Oriental. Lá na Espanha, eu tive a oportunidade de conhecer a cultura deles. É uma outra coisa muito fenomenal que acontece quando nós participamos sendo missionários em algum lugar. Isso aí é uma corrida de touros, aquela corrida de touros que tem lá, que acontece. Eu tive a oportunidade de estar presenciando, tomei coragem de ficar frente a frente com o touro. É interessante que a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo coisas que nós não aprenderíamos estando só no nosso local. Sabe quando a gente viaja, que fala que quem viaja conhece outro mundo, conhece outra mente e amplia os horizontes? É justamente isso. O trabalho de ser missionário além mar, o trabalho de ser missionário em outra cultura nos ajuda a entender melhor as outras pessoas. Porque nós temos o seguinte costume, como cristãos, né? Como seres humanos. A gente tem o costume de olhar para outra pessoa e conhecer ou julgar a outra pessoa de acordo com a proporção que ela é igual a gente. Então, se eu olho para o meu amigo e ele parece muito comigo, ele vai ser o meu amigo. Se eu olho para o meu semelhante e ele não se parece comigo, ele pensa diferente de mim, geralmente eu vou me afastar dele. Quanto mais tempo a gente vai vivendo, quanto mais pessoas a gente vai conhecendo, a gente vai começando a entender que o importante não é só o que a pessoa faz, mas o porquê que a pessoa faz aquilo. Eu acredito que eu nunca fui tão brasileiro em nenhum outro momento da vida como eu fui quando eu estava lá fora. Justamente porque lá fora a gente percebe as peculiaridades e as singularidades da nossa cultura, quando nós estamos cercados pela cultura dos outros. E aí nós temos a oportunidade de rever conceitos que nós temos a respeito da cultura das pessoas com quem nós vivemos e também de aprender e absorver aquilo que é importante da outra cultura. Mas o mais importante de tudo é que a gente tenha a oportunidade de pensar e entender como nós aqui no Brasil, nós somos privilegiados de participar de um país que acredita em Deus, um país que tem o Senhor Jesus como o seu... que tem a Cristo Jesus como o principal Deus, né? Na verdade, eu gostaria de dizer, a gente sabe que ele é o único Deus, mas nós temos outras representações no Brasil, mas a representação da religião cristã é a maior, é a mais forte no Brasil. E vocês não sabem como nós somos privilegiados por conta disso. Embora a gente acredite que, historicamente, Portugal e Espanha são países católicos, logo países cristãos, não é isso que a gente percebe. Lá a gente percebe pessoas que não dão muita importância ou não querem muito estar dentro do relacionamento de igreja, dentro do relacionamento com Cristo. E é aí onde entra o trabalho da gente. Essa aqui é aquela foto que eu já tinha mostrado para vocês. Isso aqui é outra coisa que a gente fazia. Lembra, pastor, que eu falei que não existe ninguém sem talento nenhum? Então, olha só, meu trabalho oficial, né? Eu tinha ido para ajudar o pessoal lá nisso. Eu fui ajudar a cuidar do residencial. E cuidando do residencial, cuidava do aluno, pedia para o pessoal ir dormir, ajudava na hora da organização dos cultos. Esse era um trabalho. Só que os outros talentos a gente acabava usando. Então, eu estou aqui tocando violão, a gente montou um grupo. A maioria aqui também é um grupo de voluntários, esse grupo chamado Ágape, né? Esse grupo nós cantávamos, íamos para as igrejas cantar ou realizávamos programação nas praças públicas, muito parecido com aquilo que o Geração 48 realiza nos dias de hoje. Nós também realizávamos essas tarefas lá. Agora, preste atenção que esse grupo que você está vendo aí era um grupo pioneiro no país.
Então, tudo aquilo que a gente às vezes acha que é comum aqui, que faz parte já da nossa realidade, quando a gente entra no campo missionário, a gente percebe que não é assim. E tem muita gente carente, muita gente necessitada de coisas que a gente já sabe que para a gente é tão normal, é tão comum que a gente nem liga. Bom, aqui foi num culto de sábado, né, com os jovens aí, a gente tem o grupo misturado, eu estou lá atrás ali. Nesse grupo aqui já tinha também alguns alunos que vinham dos Estados Unidos para estudar ou para trabalhar ali como voluntários também. Então, e aqui acho que e essa aqui é a última foto aqui, que foi a primeira que eu mostrei para vocês do nosso grupo ali internacional. Sabe, gente, participar, trabalhar na missão é um estilo de vida. Trabalhar na missão não é ir realizar somente uma tarefa. Na verdade, pessoal, trabalhar na missão é você se entregar aquilo que você é para a causa de Deus. E você vai perceber como os dons são desenvolvidos, como as nossas capacidades elas são desenvolvidas quando nós começamos a fazer algo para o outro e menos para a gente. É interessante, eu não imaginava que eu iria realizar tantas atividades e muitas outras que, infelizmente, eu não encontrei todas as fotos aqui, que nós realizamos lá, de feira de saúde, né? Algumas outras, até uma viagem missionária, infelizmente, eu não pude ir com eles lá para o Marrocos, mas eu ajudei a preparar ainda algumas programações que aconteceram lá. Então, assim, é interessante como os nossos dons e aquilo que nós somos é utilizado. Talvez você esteja aí pensando, não, pastor, eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada. Mas, meu amigo, muitas vezes é de você que a gente precisa. Muitas vezes, ou melhor, sempre existe um espaço para você na obra de Deus. Mesmo que você acredite que você não vai fazer nada. Porque lembra que a obra é de Deus. Quem vai dizer o que você vai fazer é Deus. É Deus que vai capacitar você. Porque o melhor empregador que existe, né, se a gente pode dizer assim, é Deus. Porque Deus, além de pedir para a gente fazer alguma coisa, Ele nos dá o poder para conseguir realizar essa coisa que Ele pediu para a gente fazer. No mundo normal, as pessoas te pedem para fazer algo, mas você pode não estar capacitado para aquilo, você pode não ter aquela habilidade. Mas quando Deus pede, Ele te capacita, Ele te dá o poder de ir lá e trabalhar. Então, foi um ano maravilhoso, tive bastante experiências ali, gostaria até o tempo aqui já está acabando, mas eu gostaria até de dividir com vocês mais aquilo que aconteceu. Eu tive a oportunidade de fortalecer a minha fé ali, mas também tive a oportunidade de fortalecer a fé de outras pessoas. Hoje eu sei que aquilo que eu sabia, Deus utilizou na obra dele e ajudou o evangelho a crescer ali. Mas eu também descobri que aquilo que eu não sabia, Deus me ensinou para que eu pudesse utilizar na proclamação do evangelho, para que outras pessoas pudessem conhecer a respeito do amor de Jesus. Como eu falei no início, às vezes o amar o próximo, o cuidar do próximo, o pregar o evangelho, não é você fazer um sermão. Muitas vezes o seu trabalho vai ser dobrar os joelhos no seu quarto e orar, interceder por alguém. Sabe, quando eu fui para lá, e eu contei para vocês que eu tinha dificuldade de conseguir dinheiro, você sabe que quando eu fui porque pessoas me ajudaram a ir. Elas não tinham condições de ir fisicamente, mas elas tinham dinheiro para me ajudar a ir. Trabalhar, ser missionário, participar da missão, às vezes é contribuir com dinheiro para que alguém possa ir, porque eu não tenho condições de ir. Trabalhar na missão, como eu falei, é você orar. Orar em silêncio no seu quarto e interceder pela outra pessoa. Trabalhar na missão é você usar os seus dons. Às vezes, trabalhar na missão é você sentar do lado de uma pessoa e conversar com ela, deixar que ela abra o coração e você abrir o coração para ela também. No final das contas, você vai perceber que como você tem um relacionamento incrível com Cristo, uma hora ou outra você vai acabar entrando nesse assunto. Uma hora ou outra você vai acabar falando de Jesus. Ser missionário, então, é um estilo de vida, é algo que você escolhe para viver, não é algo que você escolhe para fazer. Eu sei que vocês que estão assistindo aí, talvez já pensaram, já sonharam em ser missionário. Então, continue sendo missionário onde vocês estão. Busquem por novas oportunidades. E a gente vai estar aqui para estar ajudando vocês, tanto eu quanto o pastor Pedro. Se você quer se engajar numa missão,
nós estamos aqui para ajudar vocês, mas continue com esta vontade, com um brilho nos seus olhos, o brilho que Jesus acendeu no seu coração. E pode ter certeza que janelas se abrirão. Eu não sei para onde você vai, mas eu sei que Deus já tem um lugar com o seu nome lá, ó. João, Maria, Marta, Tiago, Pedro, José. Deus tem um lugarzinho lá preparado com o seu nome, falando assim, ó, esse lugar aqui é para o meu filho trabalhar, esse lugar aqui é para a minha filha trabalhar. E assim como a minha vida foi transformada por aquele encontro na missão, eu me encontrei com Jesus, eu aprendi mais do amor dele, você também pode se encontrar, você também pode aprender mais do amor de Jesus. Então, fica aqui a dica, tá? Foi um prazer, pastor, estar falando aqui com vocês, foi um prazer dividir com vocês aquilo que a gente viveu na missão, e eu queria te incentivar a ter a sua própria experiência da missão. Talvez você fique empolgado com o que as pessoas vão contando aqui a respeito da missão, mas não existe comparação entre ouvir um testemunho e viver a missão. Eu acredito que o pastor Pedro saiba disso também, ele também esteve ali realizando a missão no Uruguai, no Paraguai, eu não sei, e também é completamente diferente. É diferente de você ouvir a pessoa, foi legal, eu gostei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Outra coisa é você viver aquilo ali. É uma sensação completamente diferente. Então, pastor, que Deus possa ver com vocês. Eu fiquei muito feliz com a sua fala, porque assim, o que a gente está tentando passar aqui, e você sabe como pastor o quanto isso é importante, é a pluralidade da missão. As diferentes frentes que nós temos na missão. Então, nós já tivemos aqui missionários que foram para atender necessidades básicas. Que foi o que aconteceu na Amazônia, na África. Muitas das ações são para atender necessidades básicas, para a construção de hospitais, para a construção de escolas, para a construção de novos templos, mas também na missão há espaço para pessoas que vão em lugares que já estão prontos, já estão edificados, tem toda a estrutura, mas falta gente. Então, a sua mensagem aqui hoje foi fantástica, de trazer para nós essa experiência que você teve, de utilizar das ferramentas com que você aprendeu aqui no Brasil, utilizar de todo o teu carisma, de tudo aquilo que o brasileiro tem para envolver a juventude na missão. Eu queria te agradecer de coração, foi fantástico essa experiência da missão na Espanha. Nós vamos deixar aqui essa live salva, vamos publicar também no YouTube, e fica aqui o nosso muito obrigado. Só para antes da gente despedir do pessoal, ainda vou colocar um vídeo. Aqui eu queria mandar um abraço para Josiane Machado. Seja bem-vinda, Josiane. Um abraço aqui para a professora Merielle, professora Nívia, mandando boa noite, um feliz sábado. Professora Sueli, mandando aqui parabéns, pastor Wesley. Que Deus abençoe sempre a sua missão. Professora Raquel, nossa coordenadora do campo, mandando também um feliz sábado. Nosso aluno Richard, falando amém, que Deus nos use e faça a obra em nossas vidas. Deus amém. Quer te usar, meu amigo. Nosso tesoureiro aqui, fantástico mesmo. Muita gente bacana aqui. E, pastor, aqui é só gratidão. Nós temos aí alguns projetos aí em conjunto, né? Nós não vamos revelar aqui agora, mas eu tenho certeza que Deus te usou muito aqui hoje, de verdade. Muito obrigado. As portas sempre estarão abertas para você, tá? E conta sempre com a gente. Para nos despedir, eu te peço mais uma vez que nos abençoe com uma oração. Com certeza. Vamos pedir a bênção de Deus, então. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacitou, o Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu talentos, e o Senhor nos dá a oportunidade de usar esses talentos para contar para as outras pessoas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pela forma grandiosa como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, pelo carinho, pela proteção e pelo amor. Senhor, eu sei que neste momento, alguém está assistindo essa live e com certeza no seu coração o desejo de ser missionário aí está batendo forte. Algumas pessoas que já até desistiram, têm deixado isso para trás ou colocado para o futuro. Por favor, Senhor, fala ao coração de cada uma dessas pessoas que a mensagem é urgente, o trabalho é urgente. Nós precisamos trabalhar para falar do teu amor, para contar para as outras pessoas agora. Temos muita oportunidade lá fora,
Mas, Senhor, que nós possamos começar falando do Teu amor dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa escola, que as pessoas vejam através de nós o Teu amor. Cuida, Senhor, de cada um e mantém viva a chama no coração, essa chama da missão, para que esses Teus filhos cumpram um dia esse sonho de pregar o Evangelho, de trabalhar para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, o pastor Pedro e toda a direção da Escola Adventista de Varginha, a cada aluno, a cada professor, que a Tua paz, a Tua bênção esteja sobre eles e sobre a família deles. Eu te peço isso, Senhor, agora e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então eu agradeço a presença de cada um de vocês. Nós vamos colocar aqui agora o vídeo final, mas eu queria deixar um recado muito importante. Mais uma vez eu quero lembrar para você, a missão não é ir para um outro país. A missão não precisa ser do outro lado do oceano. Ela começa aqui e agora. Aí, onde você está, talvez com uma simples mensagem, com uma atitude diferente, fazendo a diferença na vida de pessoas. Assim você vai cumprir a missão. Se você não sabe o que Deus espera de você, ore a Ele, peça para que Ele te guie a diferentes possibilidades de missão. É o que nós temos visto aqui. E na semana que vem, o nosso convidado, ele não falará do Brasil. Ele falará de outro país do mundo. É isso mesmo. Nós convidamos um missionário que está em outro lugar do mundo. E se você quiser saber, esteja aqui às 18 horas. Fiquem com Deus e eu espero vocês sexta-feira que vem para a nossa sexta Capela Online com um convidado muito especial. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar.
te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.